Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Eu sou a Jéssica Natan, a bruxa que enxerga além do que os seus olhos podem ver através do tarô e te guia com feitiços para que você possa ter uma vida muito melhor. Esse é o seu programa Hora da Bruxa, aqui na Madrugada Astral, o seu cantinho místico das madrugadas. Neste programa a gente fala de tarô, de oráculos, de vários assuntos de bruxaria, de amor, dos dilemas dos coraçõezinhos e tudo aquilo que toca a sua alma. Se você quiser falar comigo, me encontra nas redes sociais. O meu @ do Instagram é jess.natan, jss.natann. E no WhatsApp, se você quiser falar comigo, é o 11 982 44 5951. E se você é mulher, você precisa entrar no grupo das Imperatrizes, que é um grupo feminino de trocas, de transformações. Lá tem promoções exclusivas, você fica sabendo de tudo em primeiro lugar. Certo? Então agora respira fundo, que hoje o assunto tá sensacional demais. Um tempo atrás, eu chamei o Claudinei, a gente falou sobre o Crowley, porque eu fui assistir a peça e hoje eu trouxe o Guto. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Jéssica, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e compartilhar desse mito, né? Dessa pessoa, desse ser chamado Aleister Crowley, né? Que contribuiu tanto para o ocultismo moderno. É um prazer estar aqui. Obrigado. Maravilhoso, né? E sábado eu fui de novo assistir a peça. E, gente, muito boa essa peça, nossa, muito boa. Muito boa, né? Sensacional demais. Porque eu fui na estreia no primeiro dia, aí eu fui de novo. Então, assim, já é outra coisa, diferente, outra visão. Sim. Nossa, e assim, muito legal. E aí, antes de tudo, me fala o Instagram, se as pessoas quiserem conhecer mais, porque às vezes eu deixo pro final e a gente vai falando e o assunto Sim. fica bom e acaba não falando. Então fala, divulga primeiro antes de qualquer coisa. Perfeito, pessoal. Meu nome é Guto Logli, eu tenho uma página no Instagram chamada Telema Magic e Telema Magic Oficial. São duas páginas, uma me concentra num conteúdo mais sério e outra um pouco mais irreverente. Porque Crowley também traz essa questão de reverência e essa acidez que eu preciso expressar também. Sim. Eu tenho muito em comum nesse sentido com Crowley, né? E temos também um canal no YouTube chamado @GutoLogli, né, meu nome. Vocês podem ter contato lá também, se inscrever. Tem todo o conteúdo maravilhoso lá para vocês aprofundarem mesmo no ensinamento do Crowley, né? Eu acho que isso é importante. E Guto, e me conta antes, como que você conheceu a questão do Crowley? Como que você chegou no Telema? Me conta um pouco. Eu venho de uma família, Jéssica, de libertários. Eu sempre falo isso. Meus pais, eles foram os primeiros a fazer aquela quebra de paradigma, de enfrentar ali o cristianismo, né, os meus avós evangélicos, e meus pais nessa postura de rebeldia. Que legal. Né, eles quebraram, né, essas algemas e rumo à liberdade, que eles tanto almejaram, né? Tanto meu pai quanto minha mãe, os dois. Só que meu pai, ele trouxe uma bagagem muito, muito interessante, né? Que ele é fã de Raul Seixas. Beijão pai, beijão mãe, gratidão por tudo. E meu pai é Levi, minha mãe Sônia. E meu pai me trouxe essa bagagem de Raul Seixas e tudo mais. Então a gente ouvia Raul Seixas naquele sentido mais cultural, contracultural, né, que é importante. Sentido de liberdade, enfim, né, de rebeldia, de atitude e tudo mais. Mas eu não tinha ainda a profundidade, né, do que o Raul queria dizer. Sim. Das leituras que o Raul fez para compor as canções dele. Né? Então. E a partir dali, quando eu ouvi aquela música Sociedade Alternativa, onde fala que o número 666 chama-se Aleister Crowley, eu perguntava, quem é esse cara? Isso com 16 anos, Jéssica. Nossa. Né? Então, foi onde eu comecei realmente a entender, a ler Schopenhauer, a ler Richard Bach, Bhagavad Gita, Tao Te Ching, até chegar no Crowley. Aí realmente Aí foi, né? Aí abriu as portas da percepção na minha vida. Assim. Identifica, né? Sim. Tá. Guto, e me explica, então, o que é o Telema? Telema, Jéssica, assim, ela vai um pouco mais profundo. Muita gente entende Telema como um sistema de magia. Um sistema, uma vertente ocultista. E ele é um pouco mais que isso. Tá.
porque nós temos diversas vertentes, todas muito boas, todas com seu direcionamento. A gente fala que a verdade está em vários galhos, né, da árvore da vida. Sim. Só que Telemann, ela traz uma questão contracultural muito forte. Então, Telemann também, ela é filosofia, ela é política, ela é pedagogia, ela é sociologia, porque ela traz elementos filosóficos para que você aplique esse conhecimento em qualquer área da sua vida. E Crowley, ele baseou muitos dos seus textos e sua literatura nesse sentido mesmo, de uma mudança de postura, de paradigma. Então, Crowley, quando ele lança o livro da lei, que ele recebe, né, via canonização, o livro da lei, ele proclama, na verdade, um novo éon, uma nova era. Isso em 1904. Nossa, né? Que era uma loucura, né? Uma quebra de padrões total, né? Então, assim, tudo numa Inglaterra puritana. Então, assim, ele proclama uma nova era. Então, é uma vertente que ela tem a pretensão, veja bem, de preparar o ser humano para um novo tempo, uma nova realidade. E realmente nós vemos essa nova realidade desde então. Então, veio a contracultura hippie, que foi muito importante para propagar a Telemann no mundo. E hoje as mulheres com direitos que antes não tinham, né? E protagonizando coisas que numa época onde a religião cristã e abraâmica suprimiu tanto, né, não só o poder da mulher, a questão da liberdade da mulher, mas a relação da mulher com a divindade, né, que era uma coisa exclusivamente masculina. Era. Então, ou seja, o novo éon, ele vem para quebrar todo esse paradigma, essa crença limitante, né, das religiões abraâmicas e tudo mais. Então, é uma religião que Telemann, ela é uma religião também. É uma que ela religião. te liga, sim, é uma vertente mágica, ela é uma filosofia e uma religião. Tá. Porque ela te dá essa possibilidade de iluminação. Né? Então, é o método da ciência e o objetivo da religião, como a gente gosta de dizer. Né? O Crowley mesmo diz. Então, nós nos baseamos na ciência, principalmente não negamos a ciência. Tá. Todos os nossos rituais, por exemplo, são heliocêntricos. Enquanto os rituais de antigamente são geocêntricos. Sim. A própria astrologia é geocêntrica. Então nós temos toda uma visão realmente científica que corrobora com essa nova era, com esse novo éon. É uma mistura, né? Sim, na verdade um novo olhar. Tá. É um novo olhar. Então o Crowley, ele foi um pioneiro nessa parte de quebrar paradigmas, enfrentamento, porque então, como meus pais, Crowley era filho de evangélicos, né, e foi suprimido por essa crença limitante, né, na sua infância, na sua adolescência. A mãe dele chamava ele de a besta do apocalipse, cada bagunça que ele fazia, como diz, né, na peça. Né, e foi ele falou, beleza, eu sou a besta do apocalipse. Ele assumiu essa identidade como mas forma deve ter sofrido muito também, tadinho, com certeza, com certeza. E parte desse enfrentamento dele foi assumir realmente essa função de besta do apocalipse. Porque o apocalipse, o que é? É uma prenúncio de uma nova era. O apocalipse é um prenúncio de uma nova era. Sim. Então, Crowley, como veículo dessa nova mensagem para a humanidade, ele se assumiu no papel da besta. Muito bom isso. Como uma forma de protesto, né? Sim, de revolução, né? Revolução. Ele foi revolucionário, né? Totalmente. Eu recomendo, galera, assistam uma peça, Crowley, né, o Mago do Novo Éon, né, no Teatro Santa Cruz. E é fantástico. Assistam essa peça que é muito legal. Nossa, abre muito a mente. Porque, assim, eu confesso que eu conhecia muito pouco, assim, Sim. sabia e tal, algumas coisas, mas conhecia bem pouco. E aí eu fui assistir a peça. E, nossa, a peça, ela é muito boa porque ela gera uma curiosidade Sim. na gente de querer saber mais, de querer entender mais. E aí, logo em seguida, eu trouxe o Clau aqui, ele me explicou também, né, algumas coisas. E eu achei muito interessante quando ele explicou a questão de que quando Horus falou e a questão das eras, né? Sim. E eu falei assim, nossa, faz muito sentido isso, muito sentido. E o que o pessoal não entende também é que Crowley, além dessa questão, dessa atuação dele com Telemann, Crowley, ele foi o responsável pela propagação de todo o conhecimento oculto que a gente tem hoje disponível. Sim. Então, o nascimento da Wicca teve influência do Crowley. O ritual do pentagrama, do hexagrama, jamais seria conhecido se não fosse o intermédio de Crowley.
Crowley aprendeu isso na Golden Dawn, uma ordem esotérica super fechada, que os manuscritos eram cifrados, com símbolos, né? Então você tinha que decifrar para entender aquela sabedoria, aqueles escritos. E Crowley, tendo acesso a isso, ele publicou. Ele falou, isso tem que ser público. Ou seja, já foi mais um outro, depois do cristianismo, foi com, com as ordens fechadas. Até com a bruxaria. Até com o ocultismo ele foi revolucionário. É. Então nós não teríamos, muitas das vertentes que nós temos hoje não seriam viáveis sem o conhecimento que o Crowley trouxe à tona. Então eu sou muito grato a Crowley. Crowley tem uma função, né? Ele teve uma atuação no ocultismo assim, brilhante e que pouca gente fala. E eu achei legal que o Claudinei, né, com o texto que ele fez, o texto super respeitoso, a atuação do Alexandre também, são pessoas que não são telemitas. Eu fiquei muito emocionado com isso, porque fui tão respeitoso e tão assim, dedicado, que quando eu assisti até a peça eu fiquei emocionado. Assim. E eu falei isso pro Claudinei, sabe? E eles entendem a importância do Crowley nesse contexto ocultista, na magia. Né? Então, eu acho legal, assim, veículos como o seu, Jéssica, abrir esse espaço pra gente explicar realmente quem é Crowley. Ele foi um cara excêntrico, ele foi um cara polêmico, ele não foi uma flor de candura, não foi. Ele jamais teve essa pretensão, inclusive. Mas, assim, é importante a gente tirar um pouco esse véu que a imprensa marrom britânica pichou o Crowley ao longo dos séculos, né, e das décadas, e a gente trazer realmente o real papel do Crowley no cenário ocultista como um todo, assim, não só em Telemann, entendeu? Eu acho isso muito legal da gente... Eu estava até falando no programa passado, né, com a Sami também, sobre outra vertente, da gente começar realmente a desmistificar essas questões, essas vertentes. Porque a gente, até dentro da bruxaria, muitas vezes a gente tem uma visão limitada das coisas, né? Que nem eu falei, eu conhecia super pouco. Não, Crowley não pode. Imagina, vai ler o livro, não pode. Não, quase não é um pecado, é quase um pecado, né? Não pode. E eu acho isso muito legal, sabe? Da gente começar a mostrar que as coisas não são assim. Exatamente. Né? E pra mim, nossa, abriu assim muito a minha mente. Até você estava falando até do Raul, né? A gente vai falar dele, dessa questão de olhar com outro olhar as letras, né? Da música. Raul Seixas, ele é um cara que ele mudou minha vida. Se não fosse Raul Seixas, eu não estaria aqui hoje. Nossa, que isso é importante deixar claro. Talvez eu fosse um kardecista dando palestra. Um centro por aí, né? Porque a minha família tem raiz kardecista e tal. Então, Crowley, assim, né, e Raul Seixas, que foi esse veículo, principalmente no Brasil, de divulgação de Telemann, muito importante, e filosófico também, né? Porque o Raul, ele, se vocês analisarem a letra de Raul Seixas, né, no contexto, ele vai um pouco além da cultura. Ele vai muito profundo no ocultismo, um cara que lia muito. Né? E Crowley, por exemplo, ele faleceu em 47. Em 47. Ele falece e fica no ostracismo em até 67. Quando um cantor... 20 anos. 20 anos de ostracismo, quando um mega popstar resolve colocar foto do Careca num disco, na capa de um disco. Nossa. E o nome desse disco era Sgt. Pepper's. E dos Beatles. E o cara que teve essa brilhante ideia foi o John Lennon. Que legal! De colocar não sabia. a foto do Crowley. E esse disco, Jéssica, que traz a figura do Crowley de volta para a vida. Nossa. Toda a obra. Observa começam a estudar cada uma das figuras daquele disco, entender a obra e, quem é esse careca? Quem que é, tá né? bem no cantinho esquerdo, ele nos primeiros do cantinho esquerdo. Porque ele ficou esquecido. Ficou esquecido por 20 anos. Porque, assim, ele foi num declínio, tanto de saúde física, ele, enfim, não pôde propagar a obra dele de maneira física, né? Sim. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha... Né, os veículos de mídia eram, né, pouco Muita acessíveis. coisa deve ter se perdido também, né? Sim, e o que aparecia na mídia, em nome dele, era escândalo, era, né, enfim, era tudo o que vendia na época, né? Escândalo e manchete e fake news, né? Muitas eram fake news. E ele ficou esquecido por 20 anos, até vir à tona com os Beatles em plena revolução hippie ali, plena contracultura hippie. Nossa, que legal. E isso influencia o mundo, que o pessoal começa a descobrir os textos de Crowley. O que esse cara escreveu? Quem é esse escritor?
britânico que ninguém ouviu falar. E o pessoal começa a redescobrir aqueles textos e aquelas poesias quase ininteligíveis para quem lê a primeira vez, assim, fica mesmo, pô, não entendi nada. Que é isso? Aí eu posto na minha página alguma coisa do Crowley, veio as mensagens, eu não entendi nada. Eu falo, não, calma, você vai entender, vamos ler de novo, vamos, né, pegar, vamos estudar tarô, é importante você entender Crowley, né, tem que estudar tarô, tem que estudar Kabbalah, porque tem muita referência. Então, é uma coisa que você lê e estuda outras coisas ali, né, para ter esse conhecimento. Então, Crowley, ele volta à tona numa contracultura hippie, um absurdo assim, volta, né, do nada, do zero, e chega no Brasil, né, através de Marcelo Ramos Mota, que traz, né, que ele estudou isso fora e trouxe, né, os primeiros textos traduzidos de Crowley no Brasil, só que toma realmente o mainstream com Raul Seixas e Paulo Coelho. Nossa. Quando eles realmente falam, poxa, vamos... O Raul Seixas, ele tinha já uma visão de... Ele já tinha produzido cantores brega na música brasileira, né? Adriane, produziu Diana. Depois ele produziu uns cantores mais subversivos da ditadura, como Sérgio Sampaio. Uma discografia maravilhosa que eu recomendo para todo mundo. Que é realmente uma coisa de afronta, né? O status quo, aquela coisa. Eu gosto muito disso. E Raul Seixas produziu esse cara e ele tinha essa coisa de querer passar, mas de uma forma mais mística, porque o Raul Seixas era o cara do disco voador, ele é um cara, né, que ele gostava muito de ufologia. Até que conhece o Paulo Coelho, né? Ele leu uma publicação do Paulo Coelho numa revista esotérica. Paulo Coelho com outro nome, claro, né? Ele usava codinome, né? Para se proteger. E o Raul Seixas vai conhecer Paulo Coelho. O Paulo Coelho, né, compra essa ideia do Raul de realmente compor junto, fazer uma parceria, e o próprio Paulo sugere, fala assim, ó, esse livro aqui é o livro que vai chamar a galera, que vai realmente trazer uma nova realidade. Aí o Raul Seixas tem acesso, né, ao conhecimento de Crowley e Telemann. E quando realmente o Paulo que traz para ele o livro da o Paulo Coelho já conhecia, ele já tinha acesso, né, com o Marcelo Ramos Mota, com o Euclides, né, com essa galera que ensinava, que são telemitas, representantes de ordens telêmicas do Brasil, como a Astron Argentum, a OTO, os primeiros que trouxeram, né. Há divergências, né, se o Mota é realmente reconhecido como um representante de Crowley ou não, mas isso é um assunto para um outro programa. Mas que foram realmente, aqui no Brasil, quem chegou com os primeiros textos de Crowley foi Marcelo Ramos Mota, isso é fato, é histórico. Né, e que ensinou, né, realmente Paulo Coelho repassava isso para o Raul. Que legal. Então Raul, isso também despertou um interesse em outras figuras filosóficas em Raul. Então Raul era um intelectual e ninguém via ele dessa forma. Nossa, ele devia ser assim sensacional, né? É um trabalho que a gente faz na Telemamed, principalmente no YouTube, de fazer análise de letras do Raul Seixas e mostrar o quão filosófico isso era. Tem um vídeo, inclusive, que eu lancei essa semana que fala sobre a relação das músicas do Raul com os arcanos do tarô. Eu não vi. Sim, depois te passo o link. Eu quero. Ele tem, se você analisar, o Raul tem uma música para cada arcano do tarô. Nossa, nunca reparei. E é perfeito, se você analisar, você vai ver o vídeo lá, ele cai assim, tem música que ela descreve a carta para você. Nossa, preciso ver, me manda, que eu quero muito ver. Então, assim, o Raul ele teve uma profundidade. E dentro desse conceito ocultista, né, o tarô, ele é a grande via que te conduz à grande obra. A gente enxerga o tarô não só como um oráculo, mas como uma via iniciática de iluminação. Então, o Raul Seixas, na minha opinião, ele conquistou a grande obra dele musicalmente, de forma artística, fazendo realmente essas 22 músicas-chave que deixou realmente, né, Maluco Beleza é o louco. Canto para a Minha Morte. É verdade. É a morte. Então tem várias músicas que você né, prestar atenção tem uma conotação. Não Pare na Pista é o carro. Nossa, Se você... a música do Raul é tão simbólica que ela é quase um tarô, realmente. Nossa, é verdade. E assim, não vou dar spoiler, mas a parte do tarô da peça é sensacional. Eu dei muita risada. Falei, mas gente, que eu não sabia. Não vou contar, assistam, porque é muito boa essa parte.
Foi tão cuidadoso, né, esse texto, cara. Nossa, eu gostei muito bom. muito, muito, muito. Claudinei, um grande abraço para você, pro Alexandre também, que se entregou nessa obra. Maravilhoso, né? Ele se entregou no papel, assim, eu achei fantástico. É outra pessoa, é outra pessoa. Você vê ali, é muito doido, né? Sim. Você vê o Crowley ali. Daí a gente sai, o Alexandre. Tá bom, passou. Parece que incorpora, né? E é uma energia que toma conta realmente, né? Assim, quando você realmente começa a estudar Crowley, entender, a transpassar, né, esse véu de polêmicas e fake news, assim, você consegue entender, falar, poxa, o Crowley, ele foi muito profundo. O contexto, né, dos seus textos e o jeito que ele fazia, a precisão numérica dos textos dele. Nossa. Precisão numérica, porque você faz uma análise de gematria, a gente chama hoje de numerologia, né? Uhum. Mas de gematria, que é o estudo dos números e dos valores numéricos das letras, há uma exatidão matemática. Nossa. E como que você faz, como que um poeta, né, assim, normal faz isso, sem envolvimento, sem... Então é muito interessante, sabe, assim, pegar e desbravar, sabe, essa simbologia, esse conhecimento. Nossa, é muito legal isso. E depois eu quero ver esse vídeo, porque você falando da questão, voltando, né, Sim. do tarô com o Raul e tal, e, nossa, eu achei, assim, interessantíssimo. Eu lembro que eu fiz direito, né? Olha só, tô aqui hoje, mas fiz direito. E aí eu fiz um curso na época de medicina legal, tudo, e eu não lembro porquê, mas num determinado momento lá do curso, a professora lá, ela falou, né, acho que era por conta de analisar psicologicamente, eu não lembro direito, mas sobre as músicas do Raul. E aquilo naquela época já me fez olhar aquilo com outros olhos, sabe? De ver que realmente, só que ainda eu não sabia que era mágico, né? Mas eu já sabia que tinha ali alguma coisa por trás, que tinha uma profundidade ali, né? Que não era só uma letrinha ali, uma musiquinha, né? Exatamente. E Raul Seixas, ele sabia, né, como... acho que o grande barato do Raul Seixas, além dele saber como imprimir um conhecimento profundo numa música de forma simples, porque o Raul tinha esse lembra, ele queria fazer as músicas de forma simples. Porque ele conseguiu aqui atingir a massa. Sim. Ele conseguiu atingir a massa. Então, por exemplo, graças a Raul, né, meu pai lá no interior de São Paulo, sem nunca ter lido nada de filosofia, nada de ocultismo, nada. Ele teve o insight de que a vida dele precisava ser mudada, ele precisava tomar uma atitude para mudar a condição de vida dele. E ele mudou. Olha só, tá vendo? Legal. Cara, isso é magia. Isso é magia. Quando você sai dos círculos fechados, das ordens místicas, e você atinge a massa. É ali que você consegue realmente mudar a humanidade. Dentro de ordens... Tudo bem, é uma crítica. Eu pertenço a algumas ordens, enfim, a gente tem essa interação, porque é importante esses movimentos, né, e a importância de muita coisa ser secreta. Eu entendo isso, ok. Mas realmente uma mudança de paradigma em nível mundial, ele só se dá quando você atinge a massa. Exatamente. E o Raul Seixas conseguiu furar a bolha. Essa quarta parede ali, né, dos templos ocultos. Então o padeiro, o pedreiro, né, o caminhoneiro, eles conseguiam vir Raul Seixas, e mesmo não entendendo ali a questão profunda do que ele estava dizendo, eles captavam a mensagem daquelas músicas. Sabiam que tinha, né, tinha uma mensagem, ele precisava mudar alguma coisa, a inquietude, né, o ouro de tolo, que passa essa questão, poxa, você conseguiu tudo na vida, conseguiu comprar um carro novo na época, né, que custou 73 na época. Nossa, era difícil. Foi lançado em 73 a música, mas comprar um carro novo, ser um cara bem sucedido e tudo mais, e aquilo não satisfazer você. Nossa, E você ir além. E Telemann, como vertente mágica, ela te traz isso, porque muitas vertentes elas se resumem naquilo de você ter, né, você ter condições de ter o carro do ano, de você ser um cara milionário, e isso é só uma ferramenta. Ele é uma ferramenta útil. Sim. Mas é uma ferramenta. Nossa. Não é o fim do princípio. Então Telemann, ela te traz, além de tudo isso, né, é que isso não é a resposta. Se você focar na sua vida em ter, você não vai ter a resposta do que é o ser. Você precisa ser para ter. Nossa, que lindo isso.
Ô, Guto, você vai ter que vir de novo, porque com é muito certeza, assunto que a gente tem pra falar, é muita coisa, gente. É um assunto, assim, riquíssimo. E Demais. essa ponte com a história do Raul, eu achei, assim, muito sensacional também. Da gente falar mais sobre isso. Claro. Quero saber muito dessa questão do tarô, né? Porque como taróloga, né, a gente tem que, Sim. né, querer. Mas é isso, quero te agradecer muito, muito, Poxa, eu muito. que agradeço. Nossa, foi muito bom, assim, eu conhecer um pouco mais e foi sensacional, de verdade. Queria muito agradecer você pelo convite, essa oportunidade de falar, né? Realmente de mostrar um novo aspecto, de despertar na galera essa curiosidade de ler e ir atrás, pesquisar quem é Crowley, ler os livros. Estaremos lá na nossa página, Telemagic, @Telemagic, e no YouTube, @GutoLogli. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá, a gente dissolve essas dúvidas para vocês. Gente, então é isso, tá? Conheçam, aprendam e qualquer coisa chama o Guto, tá bom? Um beijo enorme no coraçãozinho de cada um de vocês e até semana que vem.